Bom dia, bom dia. Hoje, domingo, 8 de setembro, vamos conversar um pouco sobre o Setembro Amarelo. O mês de setembro, chamado Setembro Amarelo, é o mês do cuidado com a saúde mental. E, óbvio, a saúde mental é algo importante para a nossa vida, porque é o que nos permite enxergar o ato de viver, enxergar o panorama da vida. E esse Setembro Amarelo também fala da valorização da vida, ou seja, chama a atenção para a impropriedade do suicídio. Então, o Setembro Amarelo, ele se nos chega para chamar-nos a atenção sobre a saúde mental e sobre o despropósito, a impropriedade do suicídio. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Tomei a liberdade de fazer essa live aqui no Instagram e também no YouTube para refletirmos um pouco sobre essa característica, ou melhor dizendo, sobre esse tema, sobre a valorização da vida, sobre a saúde mental, a saúde integral. Nós temos que pensar que o modo de viver de cada um de nós tem a ver com a forma que nós enxergamos a vida. Tem a ver com o conceito que nós temos sobre a vida. O conceito que nós temos sobre a vida interfere, influencia ou até mesmo determina o nosso modo de viver, o nosso modo de lidar com os diversos fatos que ocorrem na circunstância chamada viver. Nós temos dois conceitos que norteiam para as pessoas a sua forma de viver. Temos um conceito materialista, temos um conceito espiritualista. O conceito materialista parte do princípio que a vida começa no berço e termina no túmulo. Por que eu digo começa no berço? Porque para o materialista, a vida não está antes do berço, ela não está sequer na gestação. Para o materialista, a partir do momento que a criança nasce, começa a vida. E a partir do momento, e quando a pessoa morre, termina a vida. Então, o conceito materialista estabelece que a vida é um interregno de tempo que vai do berço ao túmulo, mais ou menos numa média 75, 80 anos, isso estimando uma média mais elevada. Então, para as pessoas cujo entendimento sobre a vida é materialista, o que importa é o que se vive nesse interregno de tempo. E para a pessoa materialista, então, a felicidade está no máximo de aquisições, sejam aquisições materiais, aquisições de status, aquisições intelectuais, ou seja, as aquisições nessa vida é que determinam a felicidade. Para essas pessoas não há uma consequência futura que transcenda ao túmulo para os seus atos praticados. E essas pessoas, muitas vezes, entendem que, acabando aqui com a vida física, acabam-se também as consequências dos atos. Por isso, vemos muitas pessoas que se suicidam como uma fuga dos problemas vividos na vida material, como uma fuga a uma vergonha por ato praticado, mas sempre uma fuga ou uma desistência, dizendo cansei,
de viver. E aí dão término às suas vidas. É a visão materialista, achando que dando término à vida material, está se dando término a toda a vida. A vida pelo prisma unicamente materialista gera um certo egoísmo. Um certo egoísmo que faz com que a pessoa ou as pessoas, em regra, em maioria, olhem somente para si mesmas. Interessem-se somente pelos seus próprios problemas. Isso quando não tributam os seus problemas às outras pessoas. As pessoas que vivem sob o prisma materialista dão muita força, ou dão uma força que não existe, mas uma força ao acaso. Tudo acontece de forma fortuita. Tudo aquilo que foge ao controle da pessoa é fruto do acaso. A vida para essas pessoas foi um acaso, uma combinação de fatores que gerou a vida. E essa combinação de fatores é a própria vida. A pessoa que vive sob o prisma materialista não consegue divisar uma esperança além daquilo que o olho, materialmente falando, enxerga. Não consegue perceber que o horizonte não é um limite. Não consegue perceber que o horizonte, quando chegamos nele, há um outro horizonte enxergado à frente. A própria estrutura do mundo material não nos permite enxergar o fim, porque não há um fim. O próprio aspecto esférico do globo mostra que é um contínuo. Um contínuo é o devir, que nós chamamos o devir histórico. Um universo material mostra-se infinitamente grande. Um universo que não tem fim e é material. Contrariando a tudo isso, a visão materialista gera uma certa angústia existencial e gera um medo constante de se perder a vida, em vez de se ocuparem em não se perderem na vida, preocupam-se em perder a vida. Então, para essas pessoas que vivem sob o prisma materialista, esse conceito de vida faz com que suas atitudes sejam sempre imediatistas. Sempre o agora é o que interessa. Vem um pensamento hedonista, nihilista. Por quê? Porque para esse conceito, a vida é rápida. Para esse conceito, a vida é o resultado de combinações fortuitas. A vida é um aglomerado orgânico em que nada acontece fora desse aglomerado orgânico. Então, podemos perguntar que perspectiva de crescimento e melhoramento essas pessoas terão. Então, esse conceito de vida materialista gera, em regra, esse tipo de comportamento, esse tipo de visão para a própria vida. O conceito espiritualista. Espiritualismo é um gênero que comporta diversas correntes do pensamento. O que é espiritualismo? É o estudo, é a análise, melhor dizendo, de tudo aquilo que transcende a matéria. Na corrente espiritualista, há os que entendem que a vida começa no berço, mas não termina no túmulo. Na corrente espiritualista, há aqueles que entendem que a vida começa numa criação divina, perdida na eternidade do tempo, e que antes de nascer nós já existíamos. Então, para uma determinada linha da corrente espiritualista, a vida não começa no berço e a vida não termina no túmulo.
Para a corrente espiritualista, que entende que a vida não termina após a morte, mas que a vida começa no nascimento, há aqueles que entendem que começa na concepção, nós chamamos esse conceito de unicista. É o espiritualismo unicista. Uma só presença na Terra, cuja vida continuará depois da presença na Terra. Esse conceito unicista, e óbvio, traz Deus, a vida espiritualista, o conceito espiritualista, traz a ideia de um Criador, chamando por quaisquer nomes, mas é a ideia de um Criador, que seja chamado de El Shaddai, de Deus, de força universal, de inteligência suprema, de arquiteto do universo, não interessa o nome que se dá. A corrente espiritualista tem o Criador. Agora pensemos na corrente espiritualista unicista. É aquela que a vida começa no berço e não termina no túmulo. Para essa corrente, a vida ganha uma dimensão muito maior. E para essa corrente fica claro que as atitudes na vida material refletem nessa continuidade da vida. Para essa corrente fica claro que destruir o corpo não destrói a vida. Para essa corrente fica claro que o exercício, ou melhor dizendo, que a impropriedade do suicídio gerará consequências, porque a vida não terminará. Que o suicídio terminaria com a vida material, mas não terminaria com a vida. E a pessoa continua a sua vida com aquele carrego das consequências dos seus atos e o carrego da consequência do ato suicida, porque para a corrente espiritualista unicista seria um corte, seria uma ruptura com a vida material. Ok? É uma corrente que já dá um sentido mais amplo para a vida. Já dá um sentido para que a pessoa entenda que um ato praticado contra o corpo não será praticado contra a vida. E a pessoa continuará vivendo com as suas frustrações. Mas, ao mesmo tempo, a corrente espiritualista unicista, por entender que a vida começa na concepção ou no nascimento, não consegue trazer explicações sensatas para as questões congênitas. Pessoas que nascem com plena saúde, pessoas que nascem já com debilitada saúde. Nascem com situações impeditivas de uma vida, aspas, materialmente saudável. Pessoas que já nascem com cegueira, com limitações físicas, com limitações mentais. Já nascem com chamadas doenças congênitas. Há um Criador que é justo, porque pessoas nascem em perfeita saúde e outras nascem com saúde debilitada. Porque pessoas nascem em berços de ouro e outras nascem na miséria. O Criador é justo. E essa corrente muitas vezes diz que é a vontade do Criador. Mas um Criador, que é justo, óbvio, não teria vontade boa para um, vontade ruim para outro. Dizem também, mas aquele que padece, que passa dificuldades, aquele que nasce já em dificuldades, terá uma vida plena no céu. Mas aquele que não nasce com dificuldades, que não padece em nascimento da saúde em nascimento, e vive uma vida condigna, também ganhará o céu. Então não há equanimidade nessa ideia. A lógica de Deus não seria equânime, não estaria equilibrada. Então é preciso entender que esse Criador é justo. Daí uma outra corrente espiritualista que nós chamamos pluricista. Aquela corrente espiritualista que trabalha com a ideia da
pluralidade das existências. E dá o nome a esse interregno entre berço e túmulo, dá o nome de existência. E traz o nome vida para aquilo que é essencial, para aquilo que é a essência da existência. Vida, desde que fomos criados, há de infinito, há de eterno, é a vida. E existência são os momentos em que estamos aqui na Terra. Para essa corrente pluricista, a vida pré-existindo a existência faz com que a pessoa, quando vem para a existência, por meio da encarnação, assim chamada, por meio do nascimento, ela já traga o seu histórico de vida. A existência ou as existências se sucedem, sempre trazendo o saldo existencial, o saldo da sua história de vida, que começa na própria eternidade do Criador, não se sabe precisar a data. E assim sendo, essa corrente pluricista, essa corrente da pluralidade das existências, ela diz que nasce-se com essas limitações congênitas, ou seja, doenças congênitas, porque é o saldo trazido, já é consequência. Não é algo que Deus quis ou deixou de querer, faz parte da própria lei de Deus, e isso gera, por assim dizer, as consequências. Que o nascer em berço de ouro ou não, fazem parte de uma programação que esse ser nascente desenvolve antes de nascer. E assim programa a sua existência, programa o gênero de provas pelo qual vai passar. Então essa corrente pluricista vai mostrar que a existência presente é continuidade e que a vida não é o interregno entre o berço e o túmulo. A vida é uma etapa, a vida terrena, a vida corpórea, a existência é uma etapa da vida. Que a vida não tem fim. Que o ser pluralista, o ser da pluralidade das existências, não pode dizer nessa vida, na próxima vida, na vida anterior, pois a vida é uma só. Ele pode dizer nessa encarnação ou nessa existência, encarnação anterior ou existência anterior, na encarnação futura ou existência futura, é parte ou são parte da vida. Que a vida, ela existe ora estando na Terra, ora estando fora dela, ora estando encarnado, ora estando desencarnado, como é a linguagem mais aplicável a essa corrente pluricista. E explica melhor, então, os reveses da existência. Explica que os reveses da existência sempre serão frutos dos nossos atos. Ou serão frutos, ou serão ações, serão fatos, melhor dizendo, de existência não controlável, serão fatos de força maior, mas que neles estando há uma similaridade de necessidade, aquilo que o fato gera e aquilo que eu preciso ante o fato. Daí explicar-se certos cataclismos que naturalmente ocorrem, mas que intuitivamente somos levados ou nos levamos a estar próximos àqueles acontecimentos. Os acontecimentos não existem por causa da nossa necessidade. É a nossa necessidade que aproveita os acontecimentos que surgirão. Então, não é um determinismo, como alguns tentam analisar, não é um determinismo. É uma questão pura e simples de leis de atração. Então, tudo o que acontece tem um para quê e tem um porquê.
O para quê tem uma função de aclaramento educativo. O porquê é a justificativa da consequência do fato. Então essa ideia faz com que a visão da vida seja mais ampla ainda do que a visão unicista. A visão fique mais clara, e essa ideia de uma visão mais clara permite à pessoa a interpretar melhor os reveses da vida, a perceber que não há uma injustiça existencial e também a perceber que haverá consequências dependendo das atitudes, ou em função das atitudes que eu tomar. Se as atitudes forem precipitadas, se as atitudes forem não pensadas, gerarão consequências, diria, danosas. Faz com que, ante uma adversidade, a pessoa pense: eu não vou terminar com a minha vida tentando terminar com a vida. Que o ato contra a vida física não tirará a própria vida e acumulará aos atos já praticados e poderá complicar um pouco as consequências. As consequências na vida espiritual e as consequências quando do retorno a uma nova existência. Porque, afinal, todos nós temos o nosso histórico de vida. E as existências ou as encarnações serão sempre o saldo da nossa existência, da nossa história. Se eu crio comprometimentos agora, eu terei consequências desse comprometimento. E o ato que contrapõe a existência, o suicídio, denota que há uma falta da consciência do ser espiritualista das consequências. E não deixa de ser, sim, uma fuga. Mas não é mais uma fuga como o materialista pensa, uma fuga que termina. Não. Para a visão espiritualista, e aí sim, na ideia pluricista, entra a visão espiritista, para a ideia, então, espiritista, é uma fuga comprometedora. Uma fuga comprometedora. Porque compromete a existência presente, que deixou de ser seguida e cumprida. E compromete-se a pessoa a um resgate, a uma necessidade reparatória, não uma punição, a uma necessidade reparatória numa outra existência, num outro momento existencial. Então, o suicídio é inconveniente, é impróprio, é algo impensado, que podemos dizer que a pessoa tenta sair do sofrimento para cair no desespero, ou sair da desesperança para o desespero. Mas é preciso observar que na vida terrena há circunstâncias que nós podemos chamar fatores de risco. Por isso, os benfeitores espirituais, quando perguntados, questão 957 do Livro dos Espíritos, quando perguntados quais são em geral as consequências do suicídio, eles responderam que as consequências do suicídio são variadas e sempre depende das causas que levaram ao suicídio. Vejam a resposta deles, que as consequências são variadas, mas sempre depende da causa que levou. E eles dizem que a única consequência a qual o ser dela não escapará é a frustração, é a decepção de se ver vivo. Porque a pessoa quis acabar com a vida e a primeira coisa que ela percebe depois do ato é que ela continua viva. Porque ela destruiu o corpo material. Mas o corpo material é a sua vestimenta.
e não a própria pessoa. E a primeira consequência do ato suicida é a pessoa decepcionar-se porque se vê viva. Então é um ato inócuo no objetivo de acabar com a vida, mas um ato que tem as causas, e que essas causas são variadas, e que precisam ser analisadas, precisam ser observadas, e muitas vezes cuidadas como elemento profilático, para que a pessoa recupere essa consciência, essa visão de vida, e desista de praticar o ato cuja consequência não será aquela que ela imagina. Nós temos que observar que há fatores de risco, e é preciso olhar com carinho e atenção a esses fatores de risco. Fatores de risco como transtornos mentais, que gera transtornos comportamentais. Um transtorno mental, um transtorno emocional, como a depressão, os vícios, a própria personalidade, que é justamente aquele senso, a sensação do histórico das encarnações, das existências anteriores, formam uma certa personalidade. A pessoa deprimida precisa ser olhada, acompanhada, porque a depressão, seja ela patológica, seja ela circunstancial, gera um certo transtorno mental e um transtorno um transtorno comportamental. Um outro fator de risco são fatores socioambientais. Pessoas que vivem em uma pressão social de extremos econômicos, pessoas que perderam o senso de utilidade para a vida em sociedade, pessoas que vivem num isolamento social, são fatores de risco. Pessoas expostas aos suicídios de outras pessoas. Por isso, sugere-se que não se divulguem notícias sobre suicídio, porque aquela pessoa que está no limiar daquela sensação emocional e nesse desequilíbrio, por assim chamar, psicológico, esse noticiar de que outros estão praticando faz com que essa pessoa tenha um certo incentivo para praticar o ato. São fatores socioeconômicos. Há uma estatística que diz que a maioria dos suicídios acontece entre os 15 e 35 anos de idade e depois dos 75 anos de idade. Veja, entre 15 e 35 anos, eu diria que é o período de maior pressão. É o período em que a pessoa está, por assim dizer, sob esses extremos econômicos, buscando a sua afirmação profissional, buscando a sua afirmação social, pessoas com alto poder de trabalho e dando o máximo, comprometendo muitas vezes a sua própria saúde, pessoas que estão ali constituindo famílias, pessoas que são cobradas, se não pela família, pela sociedade. Aquele jovenzinho, aquele adolescente que está ali saindo do ensino médio com todas as suas dúvidas existenciais e buscando um curso superior, muitas vezes imposto pelos pais, ou na dificuldade de saber qual curso. Aquele que sai da faculdade e não se sente preparado para, aspas, o mercado de trabalho. Aquele que viu que na sua formação não foi suficiente e vem a pressão muitas vezes dos pais cobrando uma atitude. Aqueles jovens que não se casaram, mas estão lá com seus 30 anos de idade e os pais pedem para que ele saia de casa para poder tocar sua vida. Pressões sociais,
Por isso a estatística mostra que a maioria dos suicídios ocorre entre os 15 e 35 anos e depois dos 75 anos. Porque depois dos 65 anos também há um aspecto sociológico em que a pessoa se sente improdutiva. São aqueles que se aposentaram, têm até uma renda boa, mas perderam o senso de utilidade. Não se sentem úteis. Alguns até lá no auge dos seus 60, 65 anos, querem voltar ao mercado de trabalho e as empresas não os olham como sendo pessoas, aspas, produtivas. Esses fatores contribuem para um desânimo existencial, contribuem para o suicídio, contribuem, não determinam, mas contribuem. Esses fatores socioambientais, os fatores psicológicos também são contributivos. Perdas materiais, perdas profissionais, perdas humanas. Porque muitos até dizem, espiritualistas e muitos espiritistas dizem, mas não pode falar que perdeu alguém, porque ninguém perde ninguém, ninguém é dono de ninguém. Essas pessoas não entenderam que o perder alguém é a força de expressão, é a expressão idiomática para dizer perdemos a convivência. Perdemos a oportunidade de um afago, de um toque. Perdemos a oportunidade de enxergar, de ouvir aquela pessoa. Perdemos a oportunidade de dialogar, de buscar ali amparo e de dar amparo. Por isso, o próprio codificador da doutrina espírita utilizou-se do termo perda. Lá no capítulo 5, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá a perda de entes queridos. Então, sim, é uma perda. É uma perda não da existência daquele ser, porque é imortal, mas a perda daqueles momentos, que são tristes, sim, esses momentos depois da perda dessa convivência, da perda da possibilidade de enxergar, de dar aquele afago, apertar a bochecha, dar um beijo. Isso é o sentimento de perda. Por isso dizer, perdeu alguém. Não venham os espiritistas, ou parte dos espiritistas, porque eu sou espiritista, parte dos espiritistas dizerem que não se pode usar essa palavra. Estudem melhor a gramática, estudem melhor dizendo, não a gramática, estudem melhor a filologia, que vocês verão que a palavra perda não significa coisas materiais. Tem até a perda de tempo. E se há uma coisa que não é material, é o tempo. E com um detalhe, a perda do tempo, ela não mais se recupera. Então sugiro aos que fazem a crítica que estudem um pouco de filologia, origem das palavras, etimologia, significado das palavras. Porque a perda, ela é um fator altamente forte para uma desistência da existência. E outro fator psicológico, uma conturbação familiar. Uma conturbação familiar também é fator contributivo, porque a família é onde nós buscamos o nosso porto seguro. É onde tentamos, ou melhor, é onde edificamos a nossa personalidade. É onde nos voltamos, é para onde nos voltamos na busca do auxílio. Então a conturbação familiar, a desídia familiar, a indiferença familiar também é um fator contributivo. Também é um fator contributivo para o fator de risco para a ideia suicida. Também é. Nós temos então ainda nessas condições psicológicas datas marcantes. Datas marcantes. E essas datas marcantes muitas vezes evocam uma sensação de desamparo da pessoa que ficou
pela saudade da pessoa que voltou para o mundo espiritual. A data do aniversário do ente querido que voltou ao mundo espiritual. A data da própria desencarnação. Outras datas comemorativas podem afetar aquelas pessoas que já trazem transtornos comportamentais, emocionais, melhor dizendo. A falta das relações, por assim dizer, humanas, que geram esse isolamento. Então percebamos que há fatores contributivos, fatores de risco para o suicídio, transtornos mentais, socioambientais, psicológicos, fatores, vamos dizer, condições clínicas até, uma saúde debilitada, condições clínicas incapacitantes, também são fatores de risco. Por isso, então, os espíritos lá na questão 957, os benfeitores espirituais, disseram que várias são as causas do suicídio. Por isso, várias serão as consequências do suicídio. Não necessariamente a pessoa terá a mesma consequência que uma outra pessoa. E aí abre um parêntese, ou parênteses. No meio espiritista, no meio espírita, vemos pessoas que, quando falam do suicídio, falam da consequência danosa, como se aquela consequência fosse igual para todas as pessoas. E dizem, não, mas lá no Memórias de um Suicida fala isso. Sim, fala da consequência daquele que narrou o livro, daqueles citados no livro. Mas não quer dizer que é a mesma para todas. Uma pessoa no alto grau de lucidez espiritualista se suicida, e uma pessoa num alto grau depressivo, sem os controles da sua faculdade mental, se suicida, as consequências não podem ser as mesmas. Há elementos atenuantes do fato. A justiça de Deus não é justiceira. A justiça de Deus é justa. E isso é o que está escrito na questão 957 do Livro dos Espíritos. As consequências são variadas, mas sempre em conformidade com as causas que levaram ao suicídio. Por isso tenhamos cuidado ao analisar, ao conversar com pessoas cujo parente ou um ente querido tenha se suicidado. O que se espera é um acalento e não uma ampliação do sofrimento. Não há aquela pessoa que possa garantir que a consequência será A, B, C ou D. Pode dizer, como os espíritos disseram nessa questão 957, pode dizer que a decepção será uma consequência. A decepção de se ver viva aquela pessoa. Porque é frustrante e decepcionante a pessoa tentar acabar com a vida e a primeira coisa que ela vê é ela viva novamente. Ou continuando. Porque a vida não tem fim. Então sim, essa consequência é para todos. Todas as pessoas. Mas quaisquer outras consequências dependerão da causa, dos fatores que levaram ao suicídio. Então pensemos, esses fatores de transtornos mentais, comportamentais, fatores socioambientais, psicológicos, condições clínicas incapacitantes, todas devem ser observadas para isso. Mas o ponto forte é o acolhimento. O acolhimento das pessoas que estão passando por essas questões, estão passando por esses fatores de risco. O acolhimento das pessoas que ficaram, e no mundo espiritual, o acolhimento dos que lá chegam. Um acolhimento importante, coisa simples, ouvir com atenção aquela pessoa que veio conversar. Muitas vezes, o tempo despendido para ouvir aquela pessoa pode ser fator decisivo para que ela não pratique o ato suicida. Ela se sinta ouvida, vista.
percebida, acreditada, considerada. Isso não custa. Isso valoriza o tempo daquela pessoa e daquela outra que a acolhe, que a ouve. Por isso a importância dos diálogos fraternos. Diálogos em que a pessoa mais ouve do que fala, porque está permitindo a outra se mostrar. Uma linguagem mais corriqueira, desabafar. E está permitindo a essa outra pessoa também ouvir. E essa outra pessoa que é ouvida, ela se sente valorizada. O acolhimento com o exercício da empatia. Colocar-se no lugar da outra pessoa. Uma pessoa que está em sofrimento, uma pessoa que está com dificuldades, ela não se sentiria bem ouvindo assim da outra pessoa. Isso é coisa simples. Nossa, mas você está sofrendo por causa disso, você é tão pequeno. Onde está a empatia? Onde está a empatia? A dor maior do mundo sempre é a dor da pessoa. Sempre é a dor da pessoa. Eu posso dizer que a minha maior dor é a que eu estou passando na hora. Mas a maior dor do mundo é a dor que a pessoa passa naquele momento. Então a empatia permite-nos nos colocar no lugar daquela pessoa para entender o quão pesado é para ela aquela circunstância. Pode não ser para mim, mas para outra é. Então no acolhimento, a empatia é fundamental. No acolhimento, dar mensagens alvissareiras, mas não é um coaching. Não são frases prontas, como vemos nos livros de autoajuda, que ajuda aos que escrevem o próprio livro. Mas pensemos, não são frases prontas, é aquilo que o sentimento está dizendo no momento. É dar as mensagens que podem ser mensagens não verbais. Podem ser não verbais. Aquele olhar atencioso é uma mensagem. Aquele abraço. Até a desconhecidos. Ontem ouvia da minha esposa isso. Coincidentemente, passando na porta de um velório, percebeu uma pessoa saindo, chorando. Não sabia quem era essa pessoa, mas teve aquela vontade que não conseguiu segurar de abraçar aquela outra pessoa. E foi lá e abraçou. Abraçou e disse: conta comigo, Deus abençoe. E seguiu. É uma mensagem. A mensagem verbal também, mas uma mensagem verbal que respeite o momento que a pessoa, o momento pelo qual a pessoa passa. É importante. Não aquelas mensagens de não é nada não. Isso passa. Isso passa é uma frase bonita. É uma frase que os espíritas colocam até pregada em lugares visíveis. Isso passa. Eu entendo, todos entendemos. A pessoa que sofre entende que passa. Mas o duro é até passar. A dificuldade é o durante. Não está no devir, não está no depois, está no durante. E é preciso que a pessoa entenda que naquele durante a tristeza vai permanecer, mas ela pode enxergar um futuro no isso também passa, mas não pode ser o isso também passa um mantra. A gente diz aqui em Minas isso, tudo passa, o duro é até passar. E esse duro até passar é o momento. Dizer para uma pessoa cujo ente querido faleceu, dizer, não chore. Ela vai dizer, você sente o que eu sinto? Ele era um ente amado por mim, por você não. Então não tem que se dizer, não chore, tem que se dizer, conte comigo.
chore enquanto o seu choro lhe é útil. Como assim o choro útil? Enquanto houver a tristeza. Quando o choro passar a ser reclamações, cobranças, aí sim, não é não chore, é dizer isso lhe faz mal. Mas enquanto o choro é tristeza, é uma demonstração de amor por aquele que foi, por aquele que voltou. Esse choro é como uma prece dizendo àquele: tenho saudade de você, mas é o choro da tristeza e não da cobrança e do desespero. Diferente daquele choro que diz: você me fez raiva ao ir embora, você tinha que ter ficado, você não podia ir antes de mim. Isso não é choro, isso é cobrança. Mas é preciso ter a empatia para lidar com isso. É preciso deixar de lado essas frases prontas e construir a frase do momento. E uma frase que tem a ver com aquilo que a pessoa está lhe contando. Não desmereçamos a dor alheia. Não diminuamos a dor alheia. Não mensuremos a dor alheia pela força que nós temos, mas sempre pela força que o outro tem. Isso é ser empático. Isso é ter cuidado e afeição pela pessoa que buscou ali o acolhimento. Podemos não conhecer a pessoa, mas o não conhecer não é impeditivo para se sentir afetuoso para com a pessoa. Quantos podemos evitar? Quantos atos suicidas podemos evitar com esse acolhimento? Em vez de ficar dizendo das consequências danosas, por que não trabalhar com a evitação? E para os que aqui ficaram, imagina chegar para aquele que aqui ficou e dizermos: o seu ente querido está sofrendo no mundo espiritual. Não. Basta dizer: olha, frustrado ele está, mas as consequências são várias e a misericórdia de Deus nunca fica aquém da justiça de Deus. O histórico de vida não fica anulado pelo ato sozinho. Ele vem para o conjunto. Ele vem como mais um ato somado aos que não deveria, mas comparando-os aos atos bons que praticamos. Voltemos a entender, ou a dizer, volto a dizer, nós sempre somos avaliados pelo saldo. Pelo saldo. E olhemos bem esses fatores contributivos. A reentrada no mundo espiritual, ou melhor dizendo, a sensação que se tem quando da reentrada no mundo espiritual, depende. Na questão 961, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é a sensação, o sentimento que a pessoa sente no momento da morte. E os Espíritos dão uma resposta perfeita. Eles dizem: a dúvida para o cético, o medo para o culpado e a esperança para o homem de bem. Olha que coisa interessante a resposta. Qual é o sentimento que o espírito experimenta quando da morte? Eles respondem: a dúvida se ele era cético, o medo se ele se sente culpado, consciência, e a esperança se ele era uma pessoa de bem. Então vejamos que essa própria resposta da 961, se somarmos ou se ajuntar, se conjuminarmos-la com a resposta da questão 959, fica claro que os sentimentos são diversos quando chegamos no mundo espiritual. Por isso disse no início dessa live, o conceito que nós temos sobre a vida determina a nossa forma de viver e de entender os acontecimentos da vida. Pensemos nisso. Pensemos nesses conceitos e entendamos que a vida é algo perene, que destruir o corpo não destrói a vida.
que deixar a vida terrena antes da hora é uma insensatez, é uma perda de oportunidade, porque estar aqui na terra é uma oportunidade redentora. Redimirmos-nos dos nossos erros pela oportunidade de refazer os nossos atos materiais. É a questão 230 do Livro dos Espíritos, que diz que o espírito evolui no mundo espiritual em conhecimento, mas só o contato com a matéria permite ao espírito exercitar o conhecimento adquirido. É o que encontramos na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta sobre a finalidade da encarnação dos espíritos. E os espíritos respondem: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Vos fazer progredir. Para uns é uma prova, para outros uma missão. E eles acrescentam: mas todos estão em condições de cumprir com a sua parte na obra da criação. Os elementos co-criadores que nós somos. Cumprir a nossa parte. E uma grande parte, ou melhor, a nossa maior parte, é dar valor à encarnação. É lidar com as adversidades. Porque ninguém está aqui na terra para sofrer. Deus é justo, não é justiceiro. Ele é soberanamente justo e bom, não é justiceiro. Então ninguém está aqui para sofrer. Estamos aqui para aprender. Podemos aprender com os erros. Podemos aprender com as adversidades. Podemos aprender com a conduta rétida. Podemos aprender com as outras pessoas. A fazer o que elas fazem ou a não fazer o que elas fazem. Ou a fazer o que elas não fazem. Mas sempre são espelhos que nos servem de aprendizado. Então pensemos melhor nisso. Estar na Terra é uma oportunidade redentora. Por isso o suicídio é um descumprimento de um contrato com o Criador, que nos permitiu voltar à Terra. E quando voltamos, fizemos toda uma programação. Fizemos toda essa programação, inclusive sabendo das possíveis adversidades, ou das prováveis adversidades. Questão 258 do Livro dos Espíritos. O espírito tem consciência daquilo que lhe sucederá durante a existência corpórea? E eles respondem sim, ele mesmo escolhe o gênero de prova pelo qual deve passar. E na questão seguinte, 259, nos mostra que muitos acontecimentos são condutas nossas praticadas nessa vida, ou melhor dizendo, nessa encarnação. Quando pergunta aos espíritos, então, tudo que nos acontece na existência corpórea foi por nós escolhido? Os espíritos respondem: tudo não é a melhor palavra, pois escolheste o gênero de provas, não todos os acontecimentos da vida. As coisas comezinhas são frutos do teu livre-arbítrio. Então nós temos liberdade de redirecionar nossa existência. Nós temos liberdade de não cumprir o combinado. Mas se nós escolhemos o gênero, nós também escolhemos as formas de lidar com esse gênero. Talvez nos falte, nos momentos de adversidade, parar um pouco e buscar na intuição os recursos, as ferramentas que nós também trouxemos quando escolhemos o gênero de provas. Por isso aquela frase de Jesus é muito forte, quando ele disse: meu Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. É fácil entender isso quando se entende que escolhemos o gênero de provas. Ou seja, se escolhemos um gênero, nos capacitamos para esse gênero.
Então as forças serão sempre diretamente proporcionais ao gênero de provas que escolhemos. Mas temos a liberdade, o livre-arbítrio, de mudar alguns gêneros, até complicando-os. E talvez isso pese um pouco mais. Mas são sempre consequências dos nossos atos. Volto a dizer, até os atos de força maior, os casos fortuitos, os fenômenos da natureza, não existem por nossa causa, existem pela própria revolução da natureza. Mas estar junto a eles não foi o fenômeno que chegou até mim, fui eu que cheguei até o fenômeno, por um processo de escolha intuitiva prévia. Desculpe-me os que pensam de maneiras diferentes, mas eles não conseguem uma fundamentação segura para isso. Já ouvi muitos. Nenhuma das fundamentações são seguras porque são todas subjetivas. Todas. É sempre assim, penso eu, acho eu. E os espíritos... Tem até aqueles que dizem que os espíritos responderam errado porque eles não sabiam. Há muitas questões que os espíritos não sabiam e eles não responderam. Eles dizem, como por exemplo, quando se perguntou, questão lá 83 do Livro dos Espíritos, qual a origem dos espíritos, eles disseram, nós não sabemos, isso para nós é um mistério. Então, quando eles não sabiam, eles não respondiam, só respondiam quando sabiam. Nenhum espírito era pseudo-sábio quando respondeu às questões feitas. Então, falta fundamento para dizer que erraram nas respostas. Podem ter dado respostas incompletas por fruto do tempo, por falta de capacidade intelectiva, e deixaram mais para frente, quando o conhecimento ampliasse e descobrissem coisas, voltarem numa resposta. Mas é isso. Então olhemos a vida com esse olhar, que é uma oportunidade, a vida material, que é uma oportunidade redentora. É uma oportunidade individual. Por isso não invejemos a vida de ninguém. A melhor vida do mundo será sempre a da pessoa. Eu posso dizer que a melhor vida do mundo é a minha, porque só eu posso vivê-la. A melhor vida do mundo é a de vocês, pois só vocês podem vivê-la. Ninguém pode viver a vida de ninguém. Então valorizemos a nossa vida, porque é ela que foi, a vida material, porque é ela que foi construída, costurada, projetada por nós e os benfeitores espirituais antes de aqui chegarmos. Só nós temos os recursos. E um dos recursos é buscar ajuda. Não sejamos vaidosos, prepotentes, achando que não precisamos de ajuda. Não sejamos orgulhosos, achando que não podemos dar ajuda. Todos nós podemos ajudar, todos nós podemos pedir ajuda. Ninguém é autossuficiente nessa encarnação. Ninguém é autossuficiente na existência. Todos nós precisamos de auxílios. Todos nós podemos dar auxílios. Nesse mês, então, do Setembro Amarelo, em que se convergem os pensamentos para a saúde mental e para a valorização da vida, reposicionemo-nos em termos de conceito existencial e saibamos que a vida material não é a minha vida integral, que ela é uma parte da minha vida e que eu continuarei vivendo como já vivia antes de estar aqui e depois de estar aqui. E dizia um filósofo, Razaripal, ele disse certa vez assim: uma vida nada vale, mas nada vale uma vida. Nada vale uma vida. Ou seja, nada é tão importante quanto viver essa existência com a dignidade daquele ser que diz: vou até o final
com problemas, sem problemas, e apesar dos problemas, vou até o final. Para podermos dizer, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, corri a carreira, sou vencedor. Combati o bom combate, cumpri a carreira, ou seja, o caminho todo eu cumpri, sou vencedor. Nas dificuldades, digamos isso: combatamos o bom combate, cumpramos a carreira, porque aí sim podemos voltar ao mundo espiritual na hora certa, com um repositório na consciência que a deixará tranquila. Agradeço a vocês por esses 60 minutos aqui me ouvindo. Vi aqui várias mensagens no Instagram, mas eu não pude respondê-las, as perguntas, dada ao raciocínio desenvolvido e dada a velocidade com a qual elas passam aqui no Instagram. E alguém perguntou se também está no YouTube. Sim, também está no YouTube essa live. Eu sempre coloco nos dois locais, no Instagram e no YouTube. Fiquem à vontade para assistir, para reproduzir, para baixar se quiserem. Muitos até dizem: Simão, você me permite baixar o seu vídeo e compartilhá-lo? E eu sempre respondo: não precisam nem me pedir, fique à vontade. Se eu coloquei numa plataforma pública, não tem direitos autorais. Fiquem à vontade. Se a fala for boa, compartilhem. Se acharem que não, deixa quieta lá na rede social, sem problema nenhum. E numa outra oportunidade, voltaremos a fazer live. Vi pessoas perguntando sobre o estudo do Livro dos Espíritos. Eu vou tentar fazer uma playlist colocando esses estudos em ordem. Eu não estou conseguindo o tempo necessário para isso, mas vou tentar, porque pessoas dizem: eu achei, mas não achei a outra, não vi a sequência. Eu vou tentar fazer como eu fiz no estudo do livro O Céu e o Inferno. Vou tentar, mas são muitas lives, foram quase 2 anos, então eu não estou tendo tempo ainda, tá? Mas também, na medida do possível, eu venho aqui uma live um dia à noite ou domingo pela manhã, sendo possível. Vejo aqui a Simone perguntando se essa live fica salva. Sim, aqui no Instagram e no YouTube. Muito obrigado a vocês, muito obrigado mesmo. Um bom domingo, uma boa semana, e mantenhamos na nossa mente essa ideia paulina: combatamos o bom combate e cumpramos a carreira. O detalhe deixamos para Deus, que é uma fala do Espírito Emmanuel. Ele diz assim: se tu queres vencer na vida, trabalha e deixa Deus decidir. Mas não trabalhes pensando somente em resultado. Trabalha o mais que puderes. Trabalha o mais silenciosamente que puderes. Trabalha o mais amorosamente que puderes. E deixa o resto para Deus, que te deu a chance de viver e servir. Fica essa mensagem para nós. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser. E como mineiro, Deus lhes pague.